Projeto Empreendedorismo do Colégio Veras. 8º ano, 2º capítulo. Capítulo 2. Planejamento financeiro. Já aprendemos que muitos dos bens e serviços que consumimos chegam até nós por meio de uma troca, quase sempre mediada por dinheiro. Como nossa capacidade de consumir está ligada à quantidade de dinheiro que temos à nossa disposição, a educação para o consumo também está ligada à educação financeira. Imagine que você viu uma roupa muito legal na vitrine e desejou comprá-la. Você a pediu a seus pais, mas eles explicaram que você tinha muitas roupas bonitas e bem conservadas e que essa compra não era uma prioridade, naquele momento. Eles também explicaram que naquele ano conseguiriam tirar férias do trabalho no mesmo período das suas férias escolares e que pretendiam reunir toda a família em uma bela viagem. Para que realizassem esse propósito, precisariam, então, economizar e eleger prioridades, ou seja, escolher quais bens e serviços eram realmente importantes e precisariam ser comprados, em detrimento de outros. Isso não é prioridade. Lembra do nosso planejamento para as férias. Para início de conversa. Elegendo prioridades. Quando seus pais apresentaram os motivos para você desistir da roupa nova que desejava comprar, estavam ajudando você a eleger uma prioridade. Certamente, eles consideravam que um vestido novo proporcionaria um prazer imediato, talvez por algumas semanas, mas que uma viagem em família em uma oportunidade rara de reunir todos em um único período de férias talvez proporcionasse bons momentos e memórias incríveis. Também consideraram que, para chegar àquele objetivo, não precisaria renunciar um pouquinho os seus prazeres imediatos para conquistar algo maior. Isso, como já sabemos, é fruto de um processo de tomada de decisão. Sabemos que, ao tomar decisões, precisamos analisar os cenários e as informações de que dispomos. Esse hábito também deve ser cultivado quando tratamos das nossas finanças pessoais e familiares. Para isso, podemos contar com o planejamento financeiro. Para realizar projetos, prevenir-se para os momentos de dificuldades e garantir o fluxo de consumo sem se privar do necessário, é fundamental a prática do planejamento financeiro. Vamos conhecer um pouco mais dessa ferramenta e como ela é importante para uma relação saudável com nosso dinheiro e nosso consumo. Ao final deste capítulo, você verá que abrir mão de uma roupa ou um livro novo pode ser bem mais legal do que imaginamos. Discutindo o conteúdo. Saúde financeira, ferramentas e hábitos. Como anda a sua saúde financeira? Talvez a pergunta pareça estranha e você seja bastante jovem para responder. Mas, quanto mais cedo aprendermos sobre ela, mais aptas estaremos a iniciar nossa vida financeira de forma consciente. Saúde financeira é a capacidade de organizar o fluxo de dinheiro, possibilitando cumprir compromissos do presente e poupar para realizar objetivos do futuro, assim como se precaver para acontecimentos imprevistos. Ter saúde financeira não significa ser rico, mas ser financeiramente organizado e viver de acordo com seu poder de compra. Existem pessoas ricas e endividadas, assim como pessoas menos abastadas com as finanças em dia. A saúde financeira está muito ligada à nossa saúde emocional. Isso porque muitas vezes a forma como gastamos nosso dinheiro é reflexo das nossas emoções. Depois de um dia de trabalho difícil, alguém pode querer descontar o mal-estar se presenteando com um objeto novo e não planejado. Por isso, é tão importante entender as finanças pessoais. Quando falamos em finanças, tratamos de gestão do dinheiro, ou seja, planejamento, organização e destinação do fluxo de recursos. Quando esse cuidado é praticado por uma pessoa, de forma a planejar o uso do seu dinheiro, falamos em finanças pessoais. A educação financeira pode contribuir para a obtenção de uma vida futura mais equilibrada e tranquila. Isso é ainda mais importante nos dias atuais, visto que a dinâmica financeira mundial é complexa, quando a comparamos com décadas passadas. Entretanto, o equilíbrio econômico da população mundial não acompanhou tal evolução. O comportamento das finanças de famílias brasileiras é cada vez mais comum, sobretudo quando há oferta de produtos e serviços que estimulam o consumo.
Essa situação traz diversos problemas, como endividamento familiar, consumo desnecessário, produção de lixo em excesso, problemas de saúde. Uma importante ferramenta para a nossa vida financeira é o orçamento, pois, para que se tenha uma organização financeira, precisamos aprender sobre aplicações práticas do uso adequado do dinheiro no cotidiano. Orçamento é uma previsão de ganhos, receitas e gastos, despesas, em determinado intervalo de tempo ou para a execução de determinado projeto. Quando seus pais colocam no papel os rendimentos e os compromissos financeiros de um mês, organizam um orçamento mensal. Já quando eles colocam no papel todos os gastos previstos para realizar uma reforma na sua casa, trata-se de um orçamento para a realização de um projeto, no caso, a reforma. No exemplo da viagem, os pais avaliaram quanto dinheiro precisariam desembolsar para realizá-la, assim como previram a necessidade de economizar para tornar possível esse projeto. O orçamento pode ser considerado uma ferramenta de planejamento pessoal que auxilia a pessoa a realizar seus sonhos materiais e projetar o altas. Muitos pais colocam o orçamento de sua residência em planilhas. Saber planejar as finanças de uma família pode ser quase tão complexo quanto gerir uma empresa. Pesquisas apontam que 3 em cada 4 famílias sentem alguma dificuldade em organizar seus rendimentos mensalmente. Esses problemas podem estar relacionados a um planejamento entre os rendimentos, dinheiro que é conquistado, e o pagamento das dívidas, ou seja, receita e despesa. Para uma melhor estruturação desse dinheiro, faz-se necessário certo conhecimento sobre gestão financeira. A gestão financeira pessoal é um conjunto de técnicas e estratégias que moldam a forma como você ganha, economiza e investe dinheiro. Ela é feita normalmente com um objetivo claro, que pode ser ter um fundo de emergência, aposentar-se mais cedo, comprar algum item, realizar uma viagem, melhorar a vida. Para manter as finanças organizadas, é necessário que a receita seja maior que a despesa, ou seja, não podemos gastar além do que ganhamos mensalmente, o que, infelizmente, é muito comum, sobretudo quando se usa o cartão de crédito sem cautela e, para o mês seguinte, cria-se uma dívida maior do que a receita mensal. Olhando assim, parece tudo muito simples, não é? Bem, cuidar das finanças não é propriamente algo complicado, mas, sim, minucioso, exige que estejamos atentos aos detalhes e que sejamos capazes de criar e manter bons hábitos. Um dos desafios é que tanto nossa receita quanto nossa despesa podem ser variáveis. É possível que seus pais recebam um salário fixo, mas também pode ocorrer de eles receberem uma receita variável, a exemplo de comissões, bônus, horas extras. Isso vale para as despesas. Existem despesas que costumam ser fixas em um intervalo de tempo, como mensalidade escolar ou aluguel. Já outras podem variar conforme consumimos. Sua conta de energia elétrica, por exemplo, pode aumentar ou reduzir conforme o consumo naquele período. Ainda há despesas sazonais, por exemplo, a compra do seu material escolar ou alguns impostos cobrados geralmente uma vez ao ano. E as despesas não planejadas, como um presente de aniversário ou remédios para um resfriado. Receita é aquilo que recebemos, como o salário dos nossos pais ou nossa mesada. Despesas são os gastos que realizamos, como as compras domésticas ou os ingressos do cinema. Então você deve estar se perguntando, como podemos planejar se não temos a certeza do que vamos gastar ou receber naquele período? Bem, você já deve ter percebido que os adultos se organizam por mês. A maioria das nossas contas de consumo são cobradas mensalmente, assim como aluguéis, faturas de cartão de crédito, etc. Um bom começo é organizar suas entradas e saídas por mês. Outro aspecto importantíssimo é estar atento ao fluxo de caixa, ou seja, a organização das entradas e saídas de dinheiro por data na sequência em que acontecem. Por que isso é tão importante? É fundamental que, por exemplo, o pagamento de uma conta aconteça após o recebimento do salário, senão você correrá o risco de estar sem saldo para honrar aquele compromisso financeiro.
Imagine que seu plano de saúde vence sempre 2 dias antes do pagamento do seu salário, a menos que você tenha um saldo programado do mês anterior, você pagará essa fatura depois do vencimento, o que resulta em juros e multa por atraso. Por isso, a ordem dos eventos financeiros, ou seja, da entrada e saída do dinheiro, é tão importante para nosso planejamento. Nossa receita fixa é um importante eixo para organizarmos nossos compromissos financeiros. Se eu ganho, por exemplo, R$ 1.000, não é prudente que meus gastos mensais excedam essa quantia. Caso isso aconteça, entramos em endividamento. Assim, precisamos quantificar nossas despesas fixas, uma medida das nossas despesas variáveis e deixar reservas para as despesas sazonais ou não programadas. Outro ponto importante é construir uma reserva, uma parte do dinheiro que não está destinado a esses compromissos deve ser guardada para necessidades futuras. Mas não significa que você não deva sair por aí gastando e guardando apenas o que sobrar. Quando aprimoramos com essa mentalidade, dificilmente sobra dinheiro. O ideal é que, observando sua estrutura de receitas e despesas, você destine um valor fixo para poupar e guarde-o assim que receber seu dinheiro mensal. Agora que você conhece as ferramentas para a organização do dinheiro, podemos falar em planejamento. Como sabemos, para planejar precisamos ter um ponto de chegada, ou seja, seu objetivo. Que tal recordarmos a diferença entre objetivo e meta? Objetivo versus meta, você sabe a diferença. A realização dos sonhos é sempre associada à realização de objetivos e metas. Objetivo é a descrição do seu propósito, do lugar aonde você quer chegar. Para chegar a esse lugar, é preciso dar passos. Metas são os passos que devemos cumprir para concretizar nossos objetivos. Eles geralmente são quantificáveis e têm prazo estabelecido para seu cumprimento. Por exemplo, se seu objetivo é ser aprovado por média em todas as disciplinas, você deve traçar metas diárias, semanais e mensais de estudo. Com nossos objetivos em mente, podemos traçar nossas metas, levando em consideração a nossa realidade financeira. Por exemplo, para que seus pais realizem a viagem, eles precisam acumular um valor X em um período de 8 meses, logo, eles precisam poupar mensalmente um valor que possibilite acumular a quantia desejada. E isso só é possível se esse valor for compatível com o que sobra das suas obrigações financeiras. Não seria muito prudente deixar de pagar a conta de energia para financiar a viagem, concorda? O orçamento é importante para termos um parâmetro sobre as possibilidades reais de concretizar um projeto, pois a partir dele sabemos dos nossos limites e prazos para a execução de projetos. Sabendo da importância do orçamento para planejar suas realizações financeiras e se precaver para momentos de necessidades imprevistas, chegou a hora de você pôr a mão na massa. Que tal você auxiliar seus pais na elaboração de uma planilha com as receitas e as despesas da sua família? Como sugestão, você poderá utilizar a planilha a seguir, lembrando que é possível fazer as alterações necessárias, conforme a sua rotina e a de seus pais. Caso você ouça seus pais falarem em empréstimos, financiamentos, parcelas, cartões, cheque especial e outras palavras pouco familiares, não se assuste. Nos próximos capítulos, conheceremos um pouco mais do sistema financeiro e o que ele tem a ver com as finanças da sua família.